O Excel está com funções renovadas e uma delas é o PROC-X. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo completo de como fazer o PROC-X aqui no Excel. E ao contrário de que muita gente pensa, o PROC-X sim substitui o PROC-V, porém o PROC-V não vai morrer aqui no Excel. Então, se esse assunto te interessa, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque todo dia tem conteúdo novo de Excel aqui para te ajudar. Lembrando que aqui embaixo do vídeo tem um link de um curso de Excel completo para você dominar essa ferramenta aqui. Então, vem aqui para a tela para a gente entender um pouco mais sobre o PROC-X e como fazer. Eu tenho aqui uma tabela com vendedor, estado e o total de venda de cada um desses vendedores nesses estados. E antes de te mostrar o PROC-X, eu vou te mostrar aqui como a gente fazia o PROC-V. Você vai entender a lógica do porquê o PROC-X substitui o PROC-V aqui no Excel. Então, vamos supor, eu tenho aqui o total de venda e o estado. Eu quero pesquisar pelo nome do vendedor que está lá em cima. Aqui eu tenho uma validação de dados. Se você não sabe fazer essa validação de dados, procura aqui no canal. Eu tenho um vídeo falando só sobre isso aqui. Então, aqui eu vou escolher o nome do vendedor. Eu quero retornar o total de venda e o estado desse vendedor. Então, vamos fazer primeiro usando o PROC-V e eu te mostro já já como fazer também com o PROC-X. Então, ó, igual PROC-V, eu vou abrir o parênteses, valor procurado. O que eu estou procurando? Estou procurando pelo nome do vendedor, então vou clicar lá no Tadeu, ponto e vírgula, e aqui embaixo ele vai pedir para mim a matriz tabela. Qual matriz tabela? Em qual tabela eu quero procurar pelo nome do Tadeu? Lá na minha planilha de vendedor, estado e o total de venda. Então, vou selecionar toda a planilha, ponto e vírgula, número, índice, coluna. Em qual coluna o total de venda se encontra naquela matriz? Está na coluna 3, ó, vendedor é a primeira coluna, estado a segunda, o total de venda é a terceira coluna. Então, vou digitar número 3, ponto e vírgula, e 0. Por que 0? Porque eu quero exatamente a resposta que corresponde ao nome do Tadeu. Como eu disse, se você quiser entender mais o PROC-V, caso você não entenda ainda, tem vídeo aqui no canal também explicando exatamente sobre o PROC-V, tá bom? Então, vou fechar o parênteses, pressionar Enter, tá lá, o Tadeu vendeu 9.200. Se eu alterar o nome do vendedor, vou escolher aqui, ó, a Maria, tá lá 23.500. E assim por diante, sempre que eu seleciono o vendedor, ele traz aqui a informação. Então vamos fazer mais uma vez, procurando agora o estado do vendedor. Então, igual PROC-V, abro parênteses, valor procurado é o nome do vendedor, ponto e vírgula, matriz tabela. Vou lá, selecionar a minha tabela, ponto e vírgula, número, índice, coluna. Em qual coluna se encontra o estado? É a segunda coluna. Então eu vou colocar número 2, ponto e vírgula, 0, e eu vou fechar aqui o parênteses. Opa, vou fechar o parênteses. Pressiono Enter, está lá, São Paulo. Se eu alterar o nome do vendedor, Maria, está lá, vendeu 23.500 e é do Rio de Janeiro. Então agora vamos fazer o PROC-V também, e agora eu vou usar como critério esse estado aqui, ó, dessa célula que está selecionada. E aí você vai entender o porquê da lógica que o PROC-X substitui o PROC-V. Logicamente o PROC-X é melhor do que o PROC-V, por esse motivo que eu vou te mostrar agora. Então, eu quero procurar pelo estado, quero retornar o nome do vendedor. Como que eu faço isso? Igual PROC-V, vou abrir o parênteses, vou procurar pelo estado, ponto e vírgula, nessa matriz tabela, ponto e vírgula, eu quero trazer
o nome do vendedor que está na primeira coluna. Então, número 1, ponto e vírgula, 0. E aí eu vou fechar o parênteses, pressionar Enter. Veja que ele não consegue retornar. Por quê? Porque o PROC-V funciona somente se o critério que eu quiser procurar, ou seja, eu estou procurando pelo estado, só se esse critério estiver na primeira coluna da minha tabela. Então, por esse motivo, o PROC-V não funciona, sendo que sempre que você procura uma informação, essa informação ela tem que estar na primeira coluna ali da matriz tabela. Se eu fizesse, por exemplo, aqui o total de vendas, olha só, igual PROC-V, vou abrir o parênteses, eu quero procurar pelo estado, ponto e vírgula, em qual matriz tabela? Aqui na minha planilha. Só que agora eu vou selecionar a primeira coluna sendo o estado, ou seja, agora vai dar certo. Ponto e vírgula, a venda está na segunda coluna, ponto e vírgula 0, porque eu quero o retorno da informação exata, e aí eu fecho parênteses, pressiono Enter, está lá, 23.500, Rio de Janeiro, tá aqui, ó. Então, o PROC-V, ele tem essa limitação. O valor que você procura, ele sempre vai ter que estar ali na primeira coluna. Já o PROC-X não, eu vou te mostrar agora como fazer. Então agora vamos fazer o PROC-X, você vai entender a lógica disso tudo, a diferença e as vantagens em comparação com o PROC-V. Para isso eu vou fazer igual PROC-X, vou abrir o parênteses e ele vai pedir aqui embaixo para mim a pesquisa valor. Qual valor que eu estou procurando? Pelo nome do vendedor. Então eu vou clicar aqui, ponto e vírgula, pesquisa matriz. Em qual matriz se encontra o nome do vendedor? Tá aqui, ó, do Lucas até lá embaixo o João. Ponto e vírgula. E agora ele está pedindo aqui para mim a matriz retorno. Eu quero retornar o total de vendas desse vendedor. E essa informação está aqui, ó, nessa coluna, do 15.500 até o 12.000. E aí eu posso fechar o parênteses, pressionar Enter, tá lá. A Maria vendeu 23.500. Se eu alterar aqui o vendedor, para o João, vai funcionar normalmente, tá bom? Agora vamos fazer novamente, agora procurando o estado. Igual PROC-X, eu vou abrir o parênteses, e aí para você abrir o parênteses, você pode pressionar Tab no seu teclado, e aí ele vai abrir automático, né? O Tab é a setinha ao contrário. Então, pesquisa valor, quero procurar pelo vendedor, ponto e vírgula, em qual matriz se encontra o nome do vendedor. A matriz é a coluna. Então, selecionei a coluna, ponto e vírgula, matriz retorno. Eu quero retornar agora o estado. Então, eu vou selecionar aqui, ó, a coluna dos estados. E aí eu posso fechar o parênteses, pressionar Enter, tá lá. Então, assim que eu mudo, altero aqui o nome do vendedor, é alterado aqui os dados. Então, imagine você aí com milhares de linhas, 30, 40 mil linhas aí, você precisa achar essas informações. O PROC-X, ele é muito mais dinâmico e fácil de usar em comparação com o PROC-V. Bom, e vou abrir a fórmula aqui novamente. Veja que eu tenho alguns outros critérios aqui para frente, que eu não vou entrar em detalhes nessa aula. Se você quiser que eu explico todos esses outros argumentos, comenta aqui embaixo do vídeo. Eu faço um outro vídeo aí comentando sobre tudo isso, tá? Bom, espero que tenha te ajudado. Compartilhe o vídeo. Eu te vejo na próxima.